fato é que independente, né, da máquina que você vai utilizar, seja máquina doméstica ou até mesmo máquina industrial de bordado, não vai ser, né, muito problema qual é a máquina. A questão toda é o material, de fato, tá? A entretela não vai ser muito relevante para o acabamento final do pet, tá? Se você usar um material próprio para fazer pet, eu recomendo o nylon 600, que é um material bem rígido e ele é bem grosso, bem encorpado, vai dar uma sustentação legal no pet, vai dar um corpo, né, para você pegar o pet na mão e ele não ficar todo molengão, né? Então, ali no vídeo eu usei, acho que tactel, se eu não me engano, só para poder fazer mesmo o petzinho, mas ficou bem levinho, bem delicado, mas não é o ideal, tá? O material mais recomendado nesse caso aí seria realmente o nylon 600, que é um material bem firme, tá? Ou um material chamado cordura, são materiais mais recomendados para fazer pet, tá? Não que outros materiais não deem certo, por exemplo, tem alguns pets que eu fiz em feltro, só que ele foi todo bordado, a parte do preenchimento ali, a gente colocou um tatame com aproximadamente ali 0,36 milímetros de densidade no ponto, para ele ficar bem fechado, bem encorpado. E aí quando você tem materiais assim, igual o feltro, por exemplo, você tem que aumentar bastante, né, a densidade para ele não mostrar o fundo do feltro, porque não fica uma qualidade legal. Já se você bordar ele todo fechado, fica bacana. Aí assim, no caso do feltro, né, a gente, por exemplo, esses desenhos que eu estou te mostrando aqui na tela, eles foram bordados num feltro preto, de cor preto, tá? Com tatame preto também, bem denso, bem fechadão, justamente para dar esse corpo. E ele ficou, conforme você pode ver na imagem, ele ficou bem encorpado, bem fechado mesmo, bem denso, né? Então é uma característica de pet. Qual a facilidade, qual a vantagem de fazer o pet fechadão, bem denso assim? É porque você consegue colocar ele em qualquer material, né? Você consegue colocar ele no calçado, você consegue costurar ele, por exemplo, numa jaqueta, num moletom, ele não fica molegão, fica melhor, tá? Agora, no caso do feltro, eu preferi bordar com uma densidade dos pontos bem fechadas para poder ficar bem encorpado, para ele ficar realmente, de fato, bem pesado. Esse era o objetivo desse pet aí. Mas você usando um material como nylon 600 ou o material cordura, você não precisa gerar tanto nos pontos. Vai te economizar alguns pontos na hora de bordar e ele vai ficar pesado, ele vai ficar resistente da mesma forma por conta do material ser mais grosso. Com relação à entretela, em caso de usar materiais mais grossos desses, você não vai se preocupar, né? Não vai precisar se preocupar com tanta entretela, porque o entretelamento, você precisa de entretelar bastante o material quando você tem um material muito maleável, com muita elasticidade, né? Aí torna-se um problema se você não entretelar com uma entretela resistente, uma entretela aí de rasgo difícil, de rasgo desorientado. A entretela de rasgo desorientado ela é melhor para poder forçar a qualidade do bordado, ali, sustentar o material quando está bordando, tá? A entretela de rasgo difícil é melhor ainda, porque ela resiste ao rasgo até mesmo com as mãos, você tem que cortar a entretela com a tesoura. Esse tipo de entretela ela é melhor para suportar o deslocamento do tecido, tá? Então eu recomendo aí esse tipo de entretela também. O fato de ser mais grossa ou não vai depender do material. Se você for usar um material mais maleável, se você colocar uma entretela mais resistente um pouco, a intenção é que o bordado não desencaixe o contorno, não repuxe tanto, e aí o bordado fica com uma qualidade melhor, tá? Mas tudo é questão de teste. Entretela não adianta, você tem que realmente fazer teste, tem que ter um leque variado de entretela aí, o maior número possível de entretelamento que você puder. Com relação às gramaturas, é importante você ter gramaturas de entretela diferentes para você fazer teste, tá? E realmente é o caso aí de fazer teste para ver qual vai se comportar melhor, tá? Mas usando materiais como o nylon 600 e o cordura, você pode usar uma gramatura simples, por exemplo, uma gramatura de entretela aí em torno de 30 gramas por metro quadrado, tá? De rasgo fácil mesmo, vai suportar bastante, aí, com bastante facilidade na hora de bordar, porque o material é de grande resistência.